Viva Voz, com Vera Magalhães. Ela voltou, Vera Magalhães, de volta das férias. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Carol. De volta das férias e com dificuldade para me centralizar aqui em quadro, na câmera. Mas boa tarde para você, para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Eu estava morrendo de saudade. Oi, Vera, boa noite. Bem-vinda de volta. A gente estava com saudade também. Obrigada. Estávamos também. Que bom que você voltou. Já sei que você já voltou no pique, já conversou com um monte de gente sobre cenário eleitoral. Vou começar perguntando sobre Sérgio Moro. Tinha uma conversa aí de que ele, recém-filiado ao Podemos, poderia mudar de partido de novo, ir para o União Brasil, que é o fruto aí da união de DEM e PSL, mas parece que nem todo mundo no União Brasil está satisfeito com essa ideia, né? Não está satisfeito, Carol. Eu ouvi essa conversa nas férias, mas a minha diretriz era realmente desligar. Mas desde ontem, né, já tendo de entrar ali na zona de reaclimatação, comecei a conversar com algumas pessoas e o que eu colhi é um pouco daquilo que eu já imaginava, que existe uma resistência muito grande na ala política a essa ideia do Moro se filiar à União Brasil, que vem a ser a junção do antigo PSL com o DEM. Por que essa resistência? Porque principalmente nessa ala ligada ao DEM que por sua vez já foi PFL, existe ali uma ojeriza, uma certa ojeriza ao nome do ex-juiz, do ex-ministro Sérgio Moro, pelo fato dele ter empreendido como juiz da Lava Jato o que se considera uma caça às bruxas aos políticos, que levou a essa criminalização da política, que é como os políticos gostam de chamar, e, portanto, a um desgaste da classe política tradicional. Resultou, inclusive, na avaliação de alguns, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele conta aí com uma má vontade da parte de dirigentes importantes do antigo DEM. E um dos principais a capitanear esse bloco, que não quer que ele se filie à União Brasil, é o ex-prefeito de Salvador, futuro candidato ao governo do estado da Bahia, ACM Neto. ACM Neto é o principal cacique desse remanescente DEM dentro da União Brasil. A gente sabe que o DEM é um sócio minoritário, um sócio mais pobre dentro do União Brasil. A maior parte dos recursos partidários vem do PSL, puxada justamente pela grande votação dos bolsonaristas. Mas, ainda assim, esse grupo do antigo DEM tem um poder, se não de veto, mas pelo menos de embaraçar as negociações. Então, qual é a novidade? Hoje, o ex-ministro Sérgio Moro, juntamente com a Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, se reuniu com o Luciano Bivar e o Antônio Rueda, que são dois dirigentes do PSL. Eles são favoráveis à ida do Moro para lá, mas eles relataram numa conversa que me foi descrita como gélida por alguns interlocutores aí dos que estavam na conversa, essas dificuldades. E disseram para o Moro que talvez esse movimento, né, de ele mudar de partido tão pouco tempo depois de ter se filiado ao Podemos, não vá ser possível, não só por objeção do ACM Neto, mas também de outros dirigentes importantes do antigo DEM, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que era um bolsonarista de quatro costados, se afastou um pouco do presidente Bolsonaro na pandemia, mas ainda assim compartilha com o Bolsonaro de uma boa parte do seu próprio eleitorado. Então ele acha que vai causar ruído para a reeleição dele, Caiado, a presença do Moro no mesmo partido que ele. Pelo visto, serviram café frio, né? Gélida era a temperatura do café. Agora, sabe o que eu achei interessante, Vera? Estava vendo aqui teu post, né? Sobre os descontentes dentro do União Brasil. Você vê que é tão balaio de gato o partido e a política brasileira é tão maluca que, de um lado, o ACM Neto, que é presidente do DEM, né? Não quer essa filiação do Moro porque ele vai ser candidato ao governo da Bahia, eminentemente lulista, não quer ficar atrelado ao Moro, né? Ali o baluarte do antilulismo. E do outro lado, o Caiado não quer também ficar vinculado ao Moro, mas pelo motivo oposto, porque ele já foi muito alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, compartilha também uma base do eleitorado bolsonarista e aí também não quer se vincular ao Moro.
É muito louco, né? É muito louco, ô Carol, e mostra que o DEM e também o PSDB estão acometidos de uma certa PMDBização, né? O que é o PMDB há bastante tempo já? Uma federação de múltiplos partidos com diferentes interesses regionais. Por muito tempo, a presença de grandes nomes nacionais e o fato de o PSDB disputar com chances no cenário nacional fizeram com que os tucanos conseguissem evitar esse efeito aí de pulverização, né, dos seus caciques, das suas estratégias eleitorais e fossem um polo de aglutinação de outras legendas, notadamente do próprio DEM. O DEM era um satélite orbitando em torno do PSDB, então ficava um pouco livre dessas idiosincrasias regionais. Foi um partido que resistiu, por exemplo, à força de atração gravitacional do PT nos anos em que o PT teve no poder. Muitos outros partidos que tinham estado no governo Fernando Henrique fizeram parte dos governos Lula e Dilma por essa força de atração que todo governo tem. Mas o que se chama efeito Alckmin em 2018 fez que também o PSDB e o DEM entrassem nessa rota de PMDBização. O que é esse efeito Alckmin? O Alckmin conseguiu construir em torno de si uma aliança enorme, mas teve uma votação de candidato nanico. Isso foi um ocaso muito sério para o PSDB. É claro que a culpa não é toda do Alckmin. Ele foi muito vitimado também pelo estrago que tinha sido feito com as revelações do caso Aécio, né, no PSDB. Isso caiu como uma bomba no PSDB, um ex-presidenciável que quase chegou a ser presidente, flagrado naquela conversa com o Joesley da JBS. Então, hoje, o PSDB e o DEM sofrem desse mesmo efeito que o PMDB já sofre há muito tempo. A gente tem nos jornais de hoje, por exemplo, um dos principais caciques do PSDB raiz, que é o senador Tasso Gereissati, defendendo a candidatura da senadora Simone Tebet em detrimento do candidato do seu próprio partido, o governador de São Paulo, João Dória. E aí fica essa dúvida, né, dos impactos que esse racha aí pode causar, inclusive, na candidatura do Dória, né? Como é que o PSDB marcha unido daqui em diante, né, com essa pré-candidatura e com esse impasse, com esse racha aí com relação ao apoio da Simone Tebet, né, Vera? É uma união muito difícil, Guilherme, porque essa posição de defender o nome da Simone, por exemplo, é uma posição do senador Tasso, de alguns outros integrantes do PSDB, mas não necessariamente de todos os dissidentes. O que é maior que isso? O que é maior que isso é uma certa desconfiança em relação à candidatura do Dória. Ele venceu as prévias, ele já venceu outras prévias no partido, para a Prefeitura de São Paulo, para o governo de São Paulo, venceu 2 eleições nas quais entrou também como um candidato bastante desacreditado, mas o fato é que os tucanos não acreditam que ele tenha capacidade de ombrear com o Dória, com o Bolsonaro e com o Lula para ser um finalista na eleição. E essa eleição, ela sofre de um problema que vai ser mais crônico do que nas eleições anteriores, de financiamento. Embora o fundo partidário, o fundo eleitoral, tenha sido elevado em relação às últimas eleições, está todo mundo achando que o dinheiro é pouco. E se o dinheiro é pouco, é que nem pirão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, tem uma discussão grande nos partidos sobre financiar campanhas que não vão ser bem-sucedidas depois. Então, o Dória tem um problema que ele não aglutina internamente, ele não é muito bom nessa costura interna e ele não está crescendo nas pesquisas. Então, isso leva a uma certa diáspora tucana, que foi um termo que eu ouvi numa das minhas conversas de hoje. Pode ser em relação a Simone Tebet, mas não só, e não necessariamente, porque a candidatura dela, embora posta na mesa, ainda não tem uma chancela definitiva do MDB. Ninguém acredita que o MDB vá levar a fundo, a ferro e fogo, uma candidatura própria, porque não fez isso com seriedade nos últimos anos. Houve a candidatura do Henrique Meirelles, mas foi uma candidatura bancada pelo próprio Meirelles. Ele custeou a maior parte da sua campanha. A Simone Tebet não é uma empresária com grandes recursos como ele era. Então, existe uma incerteza pairando, inclusive, sobre a candidatura dela. Mas que o destino do PSDB não é a coesão, isso parece estar muito claro. O grupo do Eduardo Leite não está engajado na campanha do Dória, nem esses outros tucanos de raiz. O senador Aloysio Nunes Ferreira, por exemplo, que foi ministro no governo Michel Temer, ex-senador, ex-chanceler, ele teve 2 conversas recentes com o ex-presidente Lula.
Conversas que contaram com alguma simpatia, por exemplo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senador por São Paulo, é suplente de senador, mas é senador em exercício atualmente, José Aníbal, também conversa com o ex-presidente Lula. Então, o PSDB está muito dividido, muito pulverizado, e isso pode levar, inclusive, à defecção da bancada federal, com a saída de até 10 deputados federais, pelo que me dizem. Ô Vera, outro que sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, Rodrigo Pacheco, por onde anda? Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi uma declaração, uma entrevista, qualquer coisa do Rodrigo Pacheco. Pois é, Carol, nesse atual momento está em Minas, me dizem as fontes ligadas a ele, mas já esteve na Europa, viajou, foi para a Europa, saiu um pouco de cena, propositalmente tirou um pouco o time de campo. Isso coincidiu com o fato de que o dirigente do seu partido, o Gilberto Kassab, foi acometido pela variante Ômicron da Covid-19 e chegou inclusive a ser internado. Ficou alguns dias internado no Hospital Sírio-Libanês, teve alta hoje. Então esse time aí ficou meio por fora dos últimos tempos. Já foi maior o entusiasmo do grupo do Kassab com essa candidatura a Rodrigo Pacheco. Hoje ele parece olhar e não sentir muita firmeza no seu pré-candidato. Também o que aconteceu? O Pacheco se lançou no momento em que havia muitos postulantes à terceira via, mas ficou ali bastante à margem da escolha, porque as atenções se voltaram no primeiro momento para o Sérgio Moro e também para as prévias do PSDB. Ele ficou meio sem espaço nem para crescer, nem para propor nada, e tendo de se dividir entre essa função de pré-candidato e as atribuições do Senado. Aliás, uma dicotomia que vai se manter nesse início de ano. Então, aqueles que apostam que o Pacheco vai levar adiante essa pré-candidatura já são menos numerosos do que eram no fim do ano passado. Isso foi um termômetro claro que eu colhi nessas minhas conversas, porque você assunta sobre todas as candidaturas. A gente está num momento em que você olha para o grid, tem muitos pré-candidatos e poucos vão permanecer. Eu ouvi hoje uma outra expressão que eu achei interessante, que a gente está numa fase de coagulação das candidaturas. Então, essa do Rodrigo Pacheco é uma das em relação às quais eu senti menos firmeza por parte dos agentes políticos, inclusive de interlocutores do ex-prefeito, ex-ministro Gilberto Kassab. Vera, a gente falou aí sobre os candidatos que estão tentando ocupar de vez ali a terceira colocação nas pesquisas, né, de intenção de voto. Mas enquanto isso, o ex-presidente Lula, que é quem lidera aí os levantamentos até esse momento, pelo menos, tem feito movimentos aí para se aproximar do centro político e do PIB brasileiro, né, dos grandes nomes ali do PIB brasileiro. Como é que estão essas conversas? Ele tem convencido esse pessoal? Ele tem sido recebido e tem sido ouvido com atenção, Guilherme. Então, ele fez todo esse movimento de reentrada na cena política de uma maneira bastante cautelosa, indo por grupos. Primeiro, ele conversou com vários agentes da política, se reaproximou do MDB, por meio do senador Renan Calheiros e de outros, se reaproximou da ex-prefeita Marta Suplicy, que tem sido uma interlocutora importante nessa fase, fez esse movimento de aproximação com o Geraldo Alckmin, que era algo absolutamente fora do radar, inesperado, e que tem resultado positivamente, se aproximou do PSB. Então, primeiro ele cumpriu essa etapa dos arranjos políticos, que foi bem sucedida, e agora ele está nessa etapa de tentar falar com os players do mercado, do PIB, empresariado, agronegócio, está tentando reabrir as portas com o agronegócio. E nesse momento ele encontra resistência um pouco maior. E de que natureza que é essa resistência? Uma natureza programática. Eles ficam pensando o seguinte, segundo me disseram alguns expoentes desses grupos com os quais eu conversei. Qual é o Lula que vai governar caso ele vença a eleição, e a maior probabilidade de que ele vença? É o Lula que lá atrás ouvia o Antônio Palocci e praticou uma política econômica bastante ortodoxa, bastante pró-investimentos, pró-mercado, pró-livre iniciativa, ou é um Lula que virá ressentido, ainda querendo ajustar contas com a Lava Jato, ainda achando que é devedor de uma parcela do empresariado e do mercado que chancelou o impeachment da Dilma? Então, existe essa dúvida quanto ao que
dos compromissos atuais que o Lula está buscando fazer, de caminhar para o centro, de caminhar para um discurso mais moderado, serão efetivamente cumpridos em 2023, caso ele se eleja. E aí eles querem ver quem é que vai fazer o plano econômico, em que linha vai vir esse plano econômico, quem vai estar ali nos arredores dele que seja ligado a esse mundo, por exemplo, do agronegócio, que é um mundo em que o Bolsonaro ainda é muito forte. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, é um nome bastante respeitado no agronegócio, mas ele já foi mais próximo do ex-presidente Lula. Então, é alguém que o agro busca para ouvir e que quando chega encontra meio reticente, meio com algumas mágoas em relação ao ex-presidente Lula. Então, a avaliação é que ainda tem muita conversa e ainda tem muita costura antes do Lula ser aceito e as pessoas chegarem assim, olha, não estamos mais à procura de um outro candidato para derrotar o Bolsonaro, vamos de Lula mesmo, o Lula é o vencedor e isso é um fato consumado. As pessoas do mercado financeiro e do empresariado com as quais eu conversei ainda hesitam em pôr o Lula como um fato consumado. Então, eles acham que o Bolsonaro está caminhando para ficar fora do segundo turno e que quem for contra o Lula pode vir a ter alguma chance. Esse é o quadro geral que eu encontro aí. Parece que o Lula está tentando ampliar esse arco de alianças, até porque aquele centrão mais raiz, né, com quem ele também governou lá atrás, está congestionado para ele, pelo menos nesse momento, né, Vera? Claro que se o Lula for eleito é outro papo, porque a gente sabe que esse centrão é sempre governo. Mas hoje, PP, PL, até o próprio PR, estão compondo o núcleo duro do governo Bolsonaro, dando as cartas, Ciro Nogueira aí quase como um primeiro-ministro, e o Bolsonaro completamente nas mãos desse centrão, né? O que nos leva a outra discussão do dia, Carol, e eu já vou fazer o gancho, a ponte entre o eleitoral e esse assunto, que foi a sanção do orçamento, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, com alguns vetos. Essa sanção é muito emblemática disso que você está dizendo, né? Quando ele se deparou com o orçamento que foi aprovado e viu a necessidade de fazer alguns cortes, ele olhou as áreas em que ele poderia cortar e aquelas em que ele não poderia cortar, sob pena de desagradar justamente esse único grupo que hoje lhe dá alguma solidez para disputar a reeleição, que é esse centrão raiz. Então, todos os movimentos do Bolsonaro, desde a CPI da Covid para cá, foram de empoderamento desse grupo comandado pelo Ciro Nogueira, que tem também o presidente da Câmara, Arthur Lira, como um grande expoente, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, partido ao qual o presidente, depois de muita hesitação, acabou se filiando. Então, esses dois partidos, eles não têm muito para onde correr. Eles estão contratados com o Bolsonaro à custa de orçamento. O que mantém esse grupo coeso em torno do presidente Jair Bolsonaro não é a possibilidade dele se reeleger, que quando você conversa em privado com os principais caciques, eles reconhecem que é remota. O que os mantém coesos em torno do Bolsonaro é justamente o manejo desse orçamento. Num ano de recurso eleitoral muito curto, com essa limitação de fundo eleitoral, tendo que custear tanto as campanhas de deputados quanto as campanhas majoritárias para os governos e para a presidência da República, essas emendas do relator, elas são dinheiro na veia da campanha. Então, esses caras fazem o seguinte cálculo, muito pragmático. Bolsonaro não vai se reeleger, Bolsonaro é uma carne queimada de churrasco, mas eu vou com ele até o final porque ele está me dando grana. E aí, quando ele não se reeleger, adeus Bolsonaro, não tenho nada com isso, eu refaço a minha vida porque o Lula vai precisar de mim. A gente tem hoje um mecanismo de governo no Brasil que é muito perverso, que é uma bomba relógio que dificilmente qualquer um que seja eleito, mesmo o Lula, se for eleito com o cacife ali e com toda a força dele, vai ter dificuldade em desarmar, que é justamente esse orçamento secreto. Com base nisso, o Congresso tem um poder muito grande, independentemente de quem é o presidente da vez. Do atual montante do orçamento, que é destinado a investimentos, o Congresso define por si próprio a alocação de 40%. É muita coisa. O Executivo se torna meio acessório nessa relação.
Com isso, o executivo perdeu muito poder na relação com o Congresso. O Bolsonaro é um presidente que mais executou emendas. Esse ano passado foi o ano em que mais emendas foram pagas. Ele virou uma espécie de um despachante de emendas, porque ele depende desse Congresso para não sofrer impeachment, para que as CPIs não deem nada e para que ele tenha alguma base para disputar a reeleição. Qualquer que seja o outro presidente, se quiser recobrar uma boa fatia de poder que a presidência da República já teve no Brasil, vai ter de dar um jeito de rever esse mecanismo. Mas é o seguinte, você depende de quem se beneficia do mecanismo para revê-lo. É muito difícil fazer essa jogada. Então esse pessoal está jogando com o Bolsonaro até outubro, porque está tendo a campanha custeada por essas emendas. Depois tchau Bolsonaro, até a próxima, e vão se acertar com quem vencer a eleição, se não for ele, né? E ainda tem alguns nós aí para serem resolvidos no orçamento, né? Como a questão do reajuste dos servidores, que o Bolsonaro está jogando ali para frente sempre que pode, essa definição, até porque tem um pano de fundo político eleitoral aí, né, Vera? E agora a questão que fica também é uma possibilidade de veto a reajustes de professores, ou seja, mais crise, né? Provavelmente, que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Mais crise, Muniz. A gente viu uma tentativa que foi frustrada por parte do Ministério da Economia de que o presidente vetasse um reajuste que ele mesmo negociou, que foi esse dos policiais. Então veio a sanção com vetos do orçamento e o veto ao reajuste dos policiais não está entre os vetos aprovados. Isso vai reacender a pressão de outras categorias por reajustes. A gente viu no fim do ano esse movimento por parte dos servidores da Receita Federal, vai se espraiar também para os da Advocacia da União, então é algo que vai acompanhar o governo até março, que é o prazo no qual podem ser feitas modificações de destinação de recursos no ano eleitoral. Além disso, descobriu-se essa outra bomba relógio, que é o reajuste dos professores vinculado ao Fundeb. A lei do piso dos professores estabelece que esse piso vai ser reajustado sempre que o valor do Fundeb for reajustado. Perdão. E agora vai haver um reajuste de 33% por aluno no Fundeb, que deverá levar um reajuste da mesma magnitude nos salários, no piso salarial dos professores da educação básica. Então é um gasto muito grande que o governo deixou correr solto, comeu bola, e agora quer fazer ou a regulamentação do Fundeb ou uma medida provisória para impedir esses reajustes. Vamos com música, Vera, pra gente arrematar? Vamos com música, Carol. Engasguei bem no final, né? A gente estava sem viva voz na semana passada, quando perdemos uma das nossas principais artistas, uma das principais expoentes aí das artes brasileiras, que foi a Elza Soares. Então, na minha volta, a gente não poderia deixar de prestar uma homenagem a ela, a mulher do fim do mundo, artista do milênio, enfim, 1000 atributos, todos eles merecidos. Então, a gente vai de Elza Soares, Carol. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. É isso, eterna Elza Soares. Obrigada, hein, Vera? Até amanhã, que bom obrigada. Que você voltou. Que bom que eu voltei, tava com saudade de vocês. Até amanhã, pessoal. Tchau, Vera, boa noite.